Seu jeito simples nos envergonha. Patrícia só quer nos proteger. As palavras do meu filho perfuraram meu peito como agulhas afiadas, cada sílaba um ponto doloroso em um tecido que levei 82 anos para tecer. Ergui os olhos para encontrar o olhar triunfante de Patrícia sobre o ombro dele, aquele sorriso que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Naquele momento, entendi que meu Ricardo, meu menino, estava perdido para mim. Antes de eu te contar como cheguei a esse ponto, me diz nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você, mulher, já se sentiu invisível para a própria família. E não esquece de se inscrever no canal, porque a nossa força está em compartilhar nossas histórias. Meu nome é Rosa Almeida, e por quase 40 anos, minhas mãos vestiram a elite de São Paulo. No ateliê Cecile, eu era a costureira que as madames pediam pelo nome. Só aceito se for a Rosa a fazer meu vestido, diziam. Enquanto eu media, alinhavava e costurava, elas falavam. Meu Deus, como elas falavam! Como se eu fosse apenas uma extensão da máquina de costura, invisível, discreta. Cada ponto que dei em suas vidas foi com perfeição e sigilo. Cada segredo que escutei durante as provas foi guardado como um alfinete na almofada, em silêncio, mas sempre à mão. Meu apartamento nos Jardins não era luxuoso pelos padrões do bairro, mas era meu templo. Cada canto tinha uma história, uma memória do meu Antônio, que partiu cedo demais, ou do meu Ricardo, que cresceu entre retalhos e linhas. As paredes amarelo claro que meu marido pintou com tanto carinho. O sofá de veludo verde onde li tantas histórias para meu filho. A máquina de costura Singer que comprei com meu primeiro salário completo no ateliê. Quando Ricardo se casou com Patrícia, senti que algo mudava. Ela olhava para meu apartamento não com admiração pelo que representava, mas com desdém pelo que não era. Os encontros foram ficando mais raros, as ligações mais curtas. Até que um dia, eles simplesmente pararam de vir. 12 anos de silêncio que machucaram mais que qualquer agulha. E então, naquela manhã de abril, a campainha tocou. Mãe! Ricardo estava na minha porta, mais magro e com alguns fios grisalhos que não estavam lá da última vez. Atrás dele, Patrícia, impecável como sempre, cabelos loiros perfeitamente arrumados, unhas feitas, aquele ar de quem nunca precisou passar uma noite em claro, preocupada com contas. Meu filho... Abri os braços, mas o abraço foi rápido, formal. Patrícia apenas acenou com a cabeça, entrando sem esperar convite. Que lugar! Aconchegante, ela disse, percorrendo o ambiente com olhos críticos. Mas realmente precisa de uma atualização, não é, querido? Esses móveis devem ter a idade da... Ela parou, olhando para mim como se de repente lembrasse que eu estava ali. Bem, são vintage, suponho. Vi meu filho sorrir em concordância e algo em mim se quebrou um pouco. Aquele sorriso não era dele. Era o sorriso que ele dava quando queria agradar alguém. O mesmo que usava quando criança e queria um doce antes do jantar. Vou fazer um café, disse, refugiando-me na cozinha para esconder o tremor das minhas mãos. Enquanto a água fervia, ouvi Patrícia comentando sobre como o espaço seria perfeito com uma reforma completa. Meu coração acelerou. Por que eles estavam falando do meu apartamento como se fosse deles? Quando voltei com a bandeja, eles estavam sentados no meu sofá como visitantes desconfortáveis. Ricardo parecia nervoso, tamborilando os dedos no joelho, um hábito que tinha desde criança quando precisava me contar algo que havia feito de errado. Mãe, ele começou, olhando para Patrícia como se buscasse aprovação. Viemos por quê? Bem, surgiu uma oportunidade incrível. Uma oportunidade transformadora, Patrícia completou, seu tom artificial de entusiasmo me deixando alerta. Estamos abrindo uma galeria de arte, Ricardo continuou, no Itaim,
Um espaço sofisticado para artistas emergentes. Que maravilha, respondi sinceramente. Ricardo sempre teve bom olho para a arte, mesmo que nunca tivesse se dedicado a isso profissionalmente. O problema é que precisamos de um investimento inicial substancial, ele disse, a voz baixando uma oitava. Um empréstimo, Patrícia corrigiu rapidamente. Que pagaremos com juros, claro. A palavra empréstimo soou falsa nos lábios dela. Minha mente voou para 1995, quando vendi o broche de esmeraldas da minha mãe para pagar a dívida de jogo de Ricardo, um segredo que guardei a vida toda. Ele havia prometido que seria a última vez. Quantas últimas vezes já haviam existido? Quanto? Perguntei diretamente. Eles trocaram olhares e Patrícia mencionou uma soma que fez meu estômago afundar. Era quase tudo o que eu tinha economizado na vida. É um investimento seguro, mãe. Ricardo apressou-se em dizer. E significaria muito para nós, para a família. Família, a palavra que eles não lembraram por 12 anos. Preciso pensar, respondi, segurando a xícara com força para disfarçar o tremor. É uma decisão importante. Patrícia sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Claro, Rosa, tome seu tempo, mas o espaço não vai esperar para sempre. Antes de saírem, ela fez questão de acrescentar. Aliás, estamos dando um almoço no Country Club no domingo. Por que não vem? Seria agradável ter você lá. Aceitei o convite, interpretando-o como uma tentativa de reconciliação. Talvez, pensei, eles realmente estivessem tentando reconstruir pontes. Como eu estava enganada. No domingo, vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que eu mesma costurei, com um broche de pérolas que Antônio me deu em nosso 20º aniversário. Peguei um táxi até o clube, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. O salão estava cheio de pessoas elegantes, conversando em pequenos grupos. Procurei por Ricardo e Patrícia, finalmente os avistando perto da janela, conversando com um casal. Aproximei-me e Patrícia me viu primeiro. Algo cruzou seu rosto. Surpresa? Desconforto? Antes de forçar um sorriso. Ah, você veio, ela disse, como se não tivesse certeza de que eu apareceria. Queridos, esta é uma parente que está passando um tempo conosco. Ricardo tem sido tão caridoso cuidando dela. Parente, não minha sogra, não a mãe de Ricardo. Uma parente anônima, uma obrigação, um fardo. Ricardo não corrigiu. Apenas sorriu nervosamente e mudou de assunto. Durante todo o almoço, fui tratada como uma serviçal, invisível. Ninguém me dirigiu a palavra diretamente. Patrícia interrompia cada vez que eu tentava participar da conversa. Ricardo agia como se não me conhecesse. A humilhação queimou em silêncio. Cada garfada era um esforço, cada minuto uma eternidade. E como vai seu projeto de caridade, Patrícia? Perguntou uma mulher com um colar de diamantes que eu reconheci. Havia costurado para sua mãe décadas atrás. Oh, estamos expandindo, respondeu Patrícia com falsa modéstia. Sabe como é importante dar de volta à comunidade. Quase engasguei. Em 12 anos, nunca ouvi falar de nenhum projeto de caridade. E você, mulher, já passou por isso? Já se sentiu invisível em um lugar onde deveria ser valorizada? Naquela noite, não consegui dormir. As cenas do almoço se repetiam na minha mente como um filme doloroso. Por que meu filho permitiu aquilo? Por que não me defendeu? Na manhã seguinte, quando Ricardo veio sozinho para conversar sobre o empréstimo, confrontei-o. Por que você permitiu aquilo ontem? Perguntei, a voz mais firme do que me sentia por dentro. Aquilo o quê, mãe? Ele fingiu confusão, evitando meus olhos. Ser tratada como uma estranha, como alguém de quem você se envergonha. Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo.
outro gesto que conhecia bem, de quando ele se sentia encurralado. Mãe, a senhora não entende. Aquelas pessoas são importantes para nossos negócios, para nosso futuro. A porta da frente se abriu e Patrícia entrou sem bater. Ela olhou de Ricardo para mim, captando a tensão no ar. Algum problema? Perguntou, colocando a bolsa sobre a mesa como se a casa fosse dela. Estávamos falando sobre ontem, respondi, sustentando seu olhar. Patrícia cruzou os braços. O que tem ontem? Porque me apresentou como uma parente, porque me tratou como uma estranha. Ricardo se colocou entre nós, como se estivesse protegendo Patrícia de mim, não o contrário. Mãe, a senhora não entende. Seu jeito simples nos envergonha. Patrícia só quer nos proteger. As palavras caíram como pedras. Seu jeito simples nos envergonha. Olhei para meu filho, procurando o menino que eu criei, mas vi apenas o reflexo de Patrícia em seus olhos. Proteger de quê, Ricardo? De sua própria mãe? Dona Rosa, Patrícia interveio, seu tom condescendente me ferindo como uma faca. Entenda que estamos em um círculo social diferente agora. Certas. Origens precisam ser suavizadas. Origens? Repeti, incrédula. Você está falando da minha vida? Do meu trabalho honesto? Ela não está dizendo isso, mãe. Ricardo apressou-se em defender. Estou cansada desse drama. Patrícia suspirou teatralmente. Viemos falar do empréstimo. Você vai nos ajudar ou não? Olhei para os dois, sentindo um cansaço profundo se instalar em meus ossos. Preciso de mais tempo. Não temos tempo, mãe, Ricardo insistiu. O espaço da galeria vai ser vendido se não fecharmos logo. Então sugiro que procurem outro investidor, respondi, levantando-me com toda a dignidade que consegui reunir. Patrícia deu uma risada seca. Outro investidor? E quem mais vocês têm? Não é como se tivessem uma lista de pessoas dispostas a dar dinheiro. Ricardo corou e percebi que ela havia dito vocês, não nós. Como se ele também fosse apenas um meio para um fim. Saiam da minha casa, pedi, a voz trêmula. Por favor. Eles saíram, mas não sem antes Patrícia lançar um olhar que dizia claramente que aquilo não havia acabado. Nos dias seguintes, recebi ligações insistentes. Ricardo alternava entre súplicas e acusações veladas. Depois de tudo que fiz por você, ele dizia, como se os papéis estivessem invertidos, como se não fosse eu quem havia sacrificado tudo por ele. Uma semana depois, eles voltaram. Desta vez, trouxeram papéis. É só uma formalidade, explicou Ricardo, espalhando documentos na minha mesa de jantar. O banco precisa de garantias para o empréstimo da galeria. Olhei os papéis com desconfiança. Que tipo de garantias? Apenas uma assinatura sua. Patrícia respondeu rapidamente. Nada com que se preocupar. Algo no tom dela me alertou. Quero ler tudo primeiro e quero que meu advogado veja isso. Advogado? Patrícia riu. Por favor, Rosa, somos família. Não precisamos de advogados entre nós. Família, a palavra que ela usava quando lhe convinha. Mesmo assim, prefiro ler com calma. Insisti. Ricardo parecia nervoso, olhando para Patrícia como se pedisse instruções. Tudo bem. Ela finalmente cedeu. Deixamos os papéis para você analisar, mas precisamos de uma resposta logo. Depois que saíram, passei horas examinando os documentos. Minha visão não era mais a mesma, e as letras pequenas me confundiam. Percebi que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Foi quando lembrei de seu Horácio, o porteiro do prédio há 35 anos. Ele sempre foi gentil comigo, e seu filho era advogado. Na manhã seguinte, desci até a portaria. Dona Rosa, seu Horácio sorriu ao me ver. Que alegria! Faz tempo que não a vejo. Tenho estado um pouco reclusa, admiti. Horácio, preciso de um favor. Seu filho ainda trabalha com direito?
Sim, senhora. Está em um escritório grande agora. Será que ele poderia dar uma olhada em uns documentos para mim? Pagarei pela consulta, claro. Seu Horácio franziu a testa. É sobre seu filho e aquela esposa dele, não é? Eles têm vindo muito ultimamente. Assenti, surpresa com sua percepção. Dona Rosa, não é da minha conta, mas... Ele hesitou. Ouvi coisas. Eles fazendo planos no carro, achando que ninguém escutava. Não gostei do que ouvi. Um calafrio percorreu minha espinha. Que tipo de planos? Sobre seu apartamento. Sobre. Como a senhora já não tem condições de viver sozinha. Meu coração acelerou. Obrigada por me avisar, Horácio. Mais do que nunca, preciso que seu filho veja esses papéis. Naquela tarde, o filho de seu Horácio, um jovem advogado chamado Felipe, veio ao meu apartamento. Ele examinou os documentos com uma expressão que foi de surpresa à indignação. Dona Rosa, a senhora sabe o que está assinando aqui? Um aval para o empréstimo deles, não é? Felipe balançou a cabeça. Não. Isto é uma procuração que dá plenos poderes ao seu filho para administrar todos os seus bens, incluindo a venda deste apartamento. E isto, ele apontou para outro documento, é um termo onde a senhora concorda em se mudar para uma residência assistida devido à sua incapacidade de autocuidado. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Isso não pode estar certo. Meu filho não faria isso comigo. Infelizmente, é exatamente o que está escrito aqui. Felipe confirmou, sua voz gentil, mas firme. E tem mais. Há um laudo médico anexado atestando que a senhora sofre de declínio cognitivo significativo. A senhora consultou algum geriatra recentemente? Não, respondi, a voz quase sumindo. Não vejo um médico há meses, só meu clínico geral para a pressão. Felipe suspirou pesadamente. Então este laudo é falsificado. Dona Rosa, isso é crime. Sentei-me, minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Meu próprio filho, meu Ricardo, planejando me internar em um asilo e tomar meu apartamento. A dor era quase física. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me mais velha do que nunca. Primeiro, não assine absolutamente nada. Segundo, vou preparar um documento revogando qualquer procuração anterior que a senhora possa ter dado a eles. E terceiro, recomendo fortemente que a senhora consulte um advogado especializado em direito do idoso. Depois que Felipe saiu, fiquei sentada no escuro da minha sala, olhando para as paredes que testemunharam tantos momentos da minha vida. Este era o lugar onde Ricardo deu seus primeiros passos, onde Antônio e eu dançamos nas noites de sábado, onde costurei o vestido de formatura da filha da presidente do banco, enquanto ela me contava, entre lágrimas, sobre o caso do marido com a secretária. Meu apartamento não era apenas um imóvel, era o museu da minha vida, e eles queriam me arrancar daqui, me apagar. Naquela noite, não consegui dormir. A traição era grande demais para processar. Pela manhã, com os olhos ardendo de tanto chorar, decidi que precisava de mais provas. Se meu filho estava sendo manipulado, talvez pudesse salvá-lo. Se estava agindo por conta própria. Bem, precisava saber. Fui até o quarto de hóspedes, onde Ricardo e Patrícia haviam deixado algumas coisas durante suas visitas. Não me orgulho de bisbilhotar, mas estava lutando pela minha vida. No armário, encontrei uma pasta que Patrícia esqueceu. Dentro, não um contrato de empréstimo, mas uma petição de interdição já preparada. Havia também plantas para a reforma do apartamento, orçamentos de uma clínica geriátrica nos arredores da cidade e, o que mais me feriu, uma lista de meus móveis classificados como para venda e para descarte. O porta-retratos com a foto do meu casamento estava marcado como descarte. Eles não queriam meu dinheiro. Eles queriam tudo. Minha casa, minhas memórias, minha dignidade. Foi como se algo dentro de mim se transformasse.
A dor ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma clareza fria, uma determinação que não sentia há anos. Guardei a pasta exatamente onde a encontrei e esperei. Eles voltariam, eu sabia. A ganância sempre volta para buscar mais. 3 dias depois, a campainha tocou. Eram eles, impacientes. Ricardo parecia nervoso, Patrícia, irritada. Mãe, precisamos de uma resposta sobre os documentos, ele disse, mal entrando no apartamento. Ainda estou pensando, respondi calmamente. É uma decisão importante. Patrícia bufou. Não temos tempo para isso. O proprietário do espaço está pressionando. Entendo, disse, mantendo minha voz neutra, mas preciso ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. A coisa certa é ajudar seu filho, Patrícia respondeu, seu tom cortante. Ou a senhora prefere ver nossos sonhos destruídos? Enquanto eu hesitava, fingindo considerar, Patrícia começou a percorrer a sala, tocando meus objetos com desdém. Parou diante da estante onde guardava minhas fotografias mais preciosas. Esse lugar realmente precisa de uma atualização, ela comentou, pegando o porta-retratos com a foto do meu casamento. Essa coisa velha e empoeirada vai para o lixo quando modernizarmos este lugar. Ela sorriu, um sorriso cruel que dizia que sabia exatamente o que estava fazendo. Profanar a memória de Antônio foi o erro final. A dor se transformou em gelo. A costureira morreu. A estrategista nasceu. Coloque isso de volta, disse, minha voz mais firme do que jamais havia sido com ela. Patrícia piscou, surpresa com meu tom. Lentamente, recolocou o porta-retratos, mas o dano estava feito. Acho melhor vocês irem agora, continuei. Entrarei em contato quando tomar minha decisão. Mas, mãe, Ricardo começou. Agora, Ricardo. Algo no meu olhar deve tê-lo alarmado, porque ele recuou. Patrícia parecia prestes a protestar, mas ele a puxou pelo braço. Vamos, querida. Mamãe precisa de tempo. Depois que saíram, fiquei parada no meio da sala, tremendo. Não de medo, mas de uma raiva fria e controlada que nunca havia sentido antes. Com as mãos firmes, peguei meu antigo telefone de disco. Havia um número que não ligava há anos, mas que nunca esqueci. Escritório do Dr. Almeida, atendeu uma voz jovem. Gostaria de falar com o Dr. Almeida, por favor. Diga que é Rosa, do Ateliê Cecile. Houve uma pausa. Um momento, senhora. Segundos depois, uma voz familiar, embora mais envelhecida, soou na linha. Rosa? É você mesmo? Sim, doutor, sou eu. Meu Deus, quanto tempo! Como você está? Preciso de sua ajuda, doutor. Chegou a hora de abrir meu caderno de moldes. O silêncio na linha foi seguido por um estarei aí em 30 minutos. Dr. Almeida, aos 85 anos, ainda era uma figura imponente. Viúvo de uma das minhas melhores clientes, ele me conhecia desde os tempos em que eu costurava vestidos de gala para sua esposa. Mais do que isso, ele sabia sobre o caderno. Sua esposa havia sido uma das poucas a descobrir meu segredo, e ela confiou nele o suficiente para compartilhá-lo. Rosa, ele me abraçou calorosamente quando abri a porta. Ainda elegante como sempre. Os anos não foram tão gentis quanto você sugere. Sorri, conduzindo-o à sala. O que aconteceu? Você nunca mencionaria o caderno se não fosse grave. Contei tudo. A volta repentina de Ricardo e Patrícia, o falso empréstimo, os documentos de interdição, o plano de me internar e vender meu apartamento. Enquanto falava, o rosto do Dr. Almeida ficava cada vez mais sombrio. Isso é abominável, ele disse quando terminei. Mas não entendo como o caderno pode ajudar nessa situação. Levantei-me e fui até meu quarto. De um fundo falso na gaveta da cômoda, retirei um caderno de capa dura, aparentemente comum. Para qualquer observador, parecia apenas um livro de anotações de costura,
com desenhos de moldes, medidas e tecidos. Voltei à sala e entreguei o caderno ao Dr. Almeida. Página 47. Ele abriu no local indicado. Na frente, o desenho detalhado de um vestido de noite. No verso, linhas e linhas de uma escrita minúscula em um código que parecia indecifrável. Este foi o vestido que fiz para a avó de Patrícia em 1978, expliquei. Durante as provas, ela falava livremente, achando que eu era apenas uma costureira silenciosa. Ela me contou, com orgulho mórbido, como seu marido havia aplicado um golpe financeiro que arruinou dezenas de famílias. Dr. Almeida ajustou os óculos, examinando a página. E você registrou tudo. Em estenografia, um sistema que aprendi na juventude. Ninguém mais consegue ler. E o que exatamente ela revelou? O esquema completo. Nomes, datas, valores. Como eles falsificaram documentos, subornaram funcionários de banco, desviaram fundos de uma cooperativa de crédito. Destruíram vidas, doutor. E sabe quem era um dos principais investidores dessa cooperativa? O pai de Eduardo Mendes. Dr. Almeida ergueu as sobrancelhas. O Eduardo Mendes? O colecionador de arte? O mesmo. O homem que Patrícia está cortejando para ser o principal investidor da galeria dela. Um sorriso lento se formou no rosto do Dr. Almeida. Rosa, você sempre foi mais esperta do que as pessoas supunham. Não é inteligência, doutor, é sobrevivência. Por 40 anos, costurei para as mulheres mais poderosas de São Paulo. Ouvi coisas que poderiam destruir famílias inteiras. Nunca usei essas informações. Eram apenas um diário da minha vida, uma forma de processar o que ouvia. Até agora, ele completou. Até agora, concordei. Não quero destruir meu filho, mas não posso permitir que ele e Patrícia destruam tudo o que construí. Dr. Almeida fechou o caderno pensativo. Temos que ser estratégicos. Um movimento errado poderia se voltar contra você. O que sugere? Primeiro, vamos garantir sua segurança legal. Ele pegou sua pasta. Trouxe alguns documentos, uma revogação de procuração, um testamento atualizado e uma declaração médica atestando sua plena capacidade mental. Já providenciei um geriatra de confiança para examiná-la amanhã. Assinei os papéis que ele me apresentou, sentindo um peso sair dos meus ombros. Quanto ao caderno, ele continuou, precisamos usá-lo com precisão cirúrgica, não como uma bomba, mas como um bisturi. Como? Deixe-os pensar que venceram. Faça-os acreditar que você vai assinar os documentos, mas com uma condição. Quer fazer isso publicamente na inauguração da galeria. Por quê? Porque lá estará Eduardo Mendes e todos os outros que precisam saber quem Patrícia realmente é. A ideia era audaciosa, mas perfeita. Eles nunca suspeitariam, murmurei. Patrícia é vaidosa demais. Ela veria isso como uma oportunidade de me humilhar publicamente, de mostrar seu triunfo. Exatamente. Dr. Almeida sorriu. A arrogância será a queda dela. Naquela noite, depois que Dr. Almeida saiu, sentei-me com meu caderno de moldes, decodificando cuidadosamente as anotações sobre a família de Patrícia. A história era ainda pior do que eu lembrava. O golpe havia levado um homem ao suicídio. Outro perdeu tudo e acabou morando nas ruas. Famílias inteiras foram destruídas. Pela primeira vez, vi uma simetria terrível. Assim como o avô de Patrícia havia destruído lares para enriquecer, ela agora planejava destruir o meu. Na manhã seguinte, liguei para Ricardo. Mãe, decidiu sobre os documentos? Sim, respondi, mantendo a voz submissa. Vou assiná-los. Pude ouvir a excitação mal contida em sua voz. Isso é ótimo, mãe. Vou dizer a Patrícia. Podemos passar aí hoje mesmo. Na verdade, interrompi, tenho uma condição. Condição? A cautela voltou à sua voz.
Quero fazer isso na inauguração da galeria. Como assim? Quero assinar os papéis lá, publicamente. Quero que todos vejam o quanto apoio você e Patrícia. Quero fazer parte desse momento importante. Houve um silêncio e pude quase ver as engrenagens girando na cabeça dele, avaliando se havia alguma armadilha. Não sei se seria apropriado, mãe. É um evento formal, com investidores importantes. Entendo, disse, deixando a decepção transparecer na voz. Pensei que seria um gesto bonito, mostrar união familiar. Mas se você acha que não sou adequada para a ocasião... Não, não é isso, ele apressou-se em dizer. Vou falar com Patrícia. Tenho certeza que ela vai adorar a ideia. Desliguei, sabendo que Patrícia não resistiria à oportunidade de uma vitória pública. Sua vaidade seria sua ruína. A noite da inauguração chegou. O doutor Almeida havia cuidado de tudo. O geriatra me examinou e atestou minha plena capacidade mental. O testamento foi atualizado, excluindo Ricardo e incluindo uma fundação para jovens costureiras. E o mais importante, as páginas relevantes do meu caderno foram decodificadas, digitalizadas e preparadas para projeção. Vesti-me com cuidado. Um conjunto de seda azul petróleo que costurei especialmente para a ocasião, com um corte impecável que lembrava a todos que eu ainda era Rosa do Ateliê Cecile. Prendi meus cabelos brancos em um coque elegante e coloquei o broche de pérolas de Antônio. Seu Horácio me ajudou a chamar um táxi. A senhora está linda, Dona Rosa, ele disse, com admiração sincera. Vai a algum evento especial? Vou recuperar minha dignidade, Horácio, respondi, com um sorriso sereno. A galeria estava localizada em um prédio modernizado no Itaim Bibi. Logo na entrada, uma placa anunciava Galeria Patrícia Almeida, Arte Contemporânea. Nem mesmo meu sobrenome ela havia mantido. O espaço estava lotado com a elite de São Paulo, muitos rostos que reconheci, filhos e netos das mulheres para quem costurei por décadas. Taças de champanhe circulavam, obras de arte abstratas decoravam as paredes brancas, e no centro do salão, Patrícia reinava, deslumbrante em um vestido vermelho que eu sabia custar mais do que muitos ganham em meses. Ricardo estava ao lado dela, sorrindo nervosamente, os olhos percorrendo a multidão. Foi ele quem me viu primeiro, e por um instante pareceu genuinamente feliz em me ver. Talvez houvesse ainda um resquício do meu menino ali dentro. Mãe, ele veio ao meu encontro. Você veio. Eu prometi, não foi? Respondi, aceitando seu beijo rápido na bochecha. Patrícia se aproximou, seu sorriso profissional nunca vacilando. Rosa, que bom que pôde vir. Que conjunto. Interessante. Obrigada, querida. Costurei especialmente para esta noite. Algo brilhou em seus olhos. Irritação? Mas foi rapidamente suprimido. Os documentos estão no escritório. Podemos cuidar disso discretamente antes do meu discurso. Na verdade, disse, mantendo minha voz doce, pensei que poderíamos fazer isso durante seu discurso. Um momento especial, mostrando o apoio familiar. Não era esse o combinado? Patrícia hesitou, olhando para Ricardo. Ele deu de ombros, como se dissesse, que mal há nisso? Claro, ela finalmente concordou. Será. Comovente. Enquanto eles se afastavam para cumprimentar outros convidados, procurei Eduardo Mendes na multidão. Doutor Almeida havia me mostrado sua foto. Um homem alto, de cabelos grisalhos e postura elegante. Encontrei-o perto de uma escultura, conversando com uma mulher mais jovem. Aproximei-me discretamente, esperando uma pausa na conversa. Senhor Mendes? Disse, quando ele notou minha presença. Sim, ele respondeu, educadamente curioso. Sou Rosa Almeida, mãe de Ricardo. Ah, a mãe do nosso anfitrião. Encantado, senhora. Ele beijou minha mão com cortesia antiquada.
Sua nora tem muito talento para os negócios. Esta galeria promete ser um sucesso. Sim, os negócios estão no sangue da família dela, comentei, observando sua reação. Algo em meu tom deve tê-lo alertado, porque ele me olhou com mais atenção. Conhece a família há muito tempo? Conhecia a avó dela. Fui costureira no ateliê Cecile por quase 40 anos. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O ateliê Cecile? Minha mãe falava muito desse lugar. Sua mãe. Deixei a frase no ar. Seria ela Helena Mendes? Sim, ele confirmou, agora claramente intrigado. Conheceu minha mãe? Fiz vários vestidos para ela, uma mulher elegante e forte, especialmente depois das dificuldades da família. Eduardo Mendes empalideceu. Que dificuldades exatamente a senhora está mencionando? O incidente com a cooperativa de crédito no final dos anos 70. Seu pai foi um dos investidores, não foi? Como sabe disso? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Senhor Mendes, nada acontece nesta cidade sem que uma costureira saiba. Estamos em todos os lugares, invisíveis, ouvindo tudo. Antes que pudesse responder, as luzes diminuíram e Patrícia subiu em um pequeno palco improvisado no centro da galeria. Um telão atrás dela se iluminou, mostrando o logo da galeria. Queridos amigos, ela começou, sua voz melodiosa ecoando pelo sistema de som. Bem-vindos à inauguração da Galeria Patrícia Almeida. Este é um sonho realizado, um espaço onde a arte contemporânea brasileira encontrará seu verdadeiro valor. Enquanto ela falava, Dr. Almeida entrou discretamente, posicionando-se perto da porta. Nossos olhares se cruzaram e ele assentiu imperceptivelmente. Tudo estava pronto. Arte é investimento, é cultura, é o futuro, Patrícia continuou. E falando em futuro, tenho um anúncio especial a fazer. Ela fez um gesto na minha direção. Rosa, minha querida sogra, poderia se juntar a mim? Caminhei lentamente até o palco, sentindo os olhares da multidão. Ricardo se aproximou também, trazendo uma pasta que reconheci, os documentos da minha interdição. Esta noite é ainda mais especial, Patrícia anunciou, colocando um braço ao redor dos meus ombros, porque marca uma transição familiar importante. Rosa decidiu confiar em nós para cuidar dela e de seus bens. Um gesto de amor que nos emociona profundamente. Murmúrios de aprovação percorreram a plateia. Eu sorri serenamente. Rosa, quer dizer algumas palavras antes de assinarmos os documentos? Patrícia perguntou, me entregando o microfone com um sorriso triunfante. Peguei o microfone com mãos firmes. O momento havia chegado. Obrigada, Patrícia. Comecei, minha voz clara e forte. Meu filho e minha nora pediram minha casa. Fiz uma pausa, observando a confusão no rosto de Patrícia. Mas, em vez disso, trouxe um presente de família. Fiz um sinal discreto e a imagem no telão mudou. Agora mostrava a página do meu caderno de moldes com o desenho do vestido da avó de Patrícia. Este foi o vestido que fiz para sua avó, Patrícia. Um belo modelo para o jantar beneficente da Cooperativa de Crédito Familiar em 1978. Patrícia piscou, confusa. Ricardo parecia igualmente perdido. O que isso tem a ver com... No verso desta página, continuei, ignorando-a, estão anotações interessantes. A imagem mudou novamente, mostrando a página decodificada. Nomes, datas, valores. Sua avó era muito falante durante as provas de roupa. Ela me contou com orgulho como seu avô havia desviado milhões da cooperativa, como eles falsificaram documentos, subornaram funcionários, destruíram evidências, como riram dos trouxas que perderam tudo. Um silêncio sepulcral caiu sobre a galeria. Patrícia estava paralisada, o rosto uma máscara de horror. Entre esses trouxas, continuei, minha voz agora mais suave,
estava o pai de um homem presente aqui hoje. Um homem que Patrícia convenceu a investir nesta galeria. Todos os olhares se voltaram para Eduardo Mendes, que estava pálido, os olhos fixos na tela. O talento para os negócios, ao que parece, é hereditário, concluí, entregando o microfone de volta a Patrícia, que o deixou cair no chão com um estrondo amplificado. Eduardo Mendes deu um passo à frente, sua voz cortando o silêncio. Isso é verdade? Sua família destruiu a minha? Patrícia gaguejou, tentando recuperar o controle. Senhor Mendes, isso é um absurdo, um delírio de uma senhora idosa que claramente está confusa e... Tenho as provas completas, interrompi calmamente. Documentos, datas, valores, tudo está registrado. Seu avô confessou tudo à sua avó, que confessou a mim, achando que eu era apenas uma costureira silenciosa. Eduardo Mendes se aproximou do palco, os olhos fixos em Patrícia. Meu pai se matou por causa daquele golpe. Minha mãe teve que reconstruir tudo do zero. Senhora Mendes, Patrícia tentou novamente, desesperada. Isso foi há décadas, eu nem era nascida. Mas você sabia? Ele respondeu, sua voz fria. Você sabia e ainda assim veio atrás do meu dinheiro. Meu investimento está retirado, imediatamente. Um murmúrio percorreu a multidão. Outros convidados começaram a se afastar de Patrícia, como se sua desgraça fosse contagiosa. Ricardo, que até então parecia em choque, finalmente encontrou sua voz. Mãe, por que está fazendo isso? Por que está nos humilhando? Olhei para meu filho, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Não estou humilhando vocês, Ricardo. Estou impedindo que vocês me humilhem, que me tirem tudo o que construí. Tirei da bolsa os documentos que haviam me mostrado antes, a petição de interdição, a procuração, os laudos médicos falsificados. Vocês planejaram me declarar incapaz, continuei, minha voz agora mais forte. Me internar em um asilo e vender meu apartamento, meu lar, minhas memórias. Patrícia deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Ricardo parecia devastado, olhando dos documentos para mim, depois para Patrícia. Isso não é verdade, ele tentou, sem convicção. Patrícia, diga a ela que não é verdade. Mas Patrícia estava ocupada demais tentando salvar sua própria pele. Isso é um mal-entendido. Estávamos apenas tentando protegê-la, garantir que tivesse os melhores cuidados. Chega de mentiras, interrompi. Dr. Almeida, por favor. Dr. Almeida subiu ao palco, acompanhado por 2 homens de terno que reconheci como oficiais de justiça. Ricardo Almeida e Patrícia Almeida, ele anunciou formalmente, estão sendo intimados a responder por tentativa de fraude contra a pessoa idosa, falsificação de documentos médicos e coação. Ele entregou os documentos oficiais a Ricardo, que os pegou com mãos trêmulas. O apartamento de Dona Rosa está protegido por um novo testamento e declaração de capacidade emitida por um conselho médico independente. E suas contas bancárias serão congeladas para a investigação. A multidão, que antes admirava o casal, agora os observava com um misto de choque e desprezo. Em minutos, eles se tornaram párias. A ruína social foi instantânea e absoluta. Isso é um absurdo! Patrícia gritou, perdendo completamente a compostura. Vocês não podem fazer isso. Ricardo, faça alguma coisa. Mas Ricardo parecia ter encolhido, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Mágoa? Vergonha? Talvez ambos. Por que, mãe? Ele perguntou baixinho. Por que não conversou comigo primeiro? Eu tentei, filho. Por 12 anos tentei. Você escolheu não ouvir. Patrícia, vendo seu mundo desmoronar, agarrou a bolsa e saiu correndo da galeria, empurrando convidados no caminho. Ricardo hesitou, dividido entre me seguir ou ir atrás dela. Vá,
disse suavemente. Você fez sua escolha há muito tempo. Ele abaixou a cabeça e saiu, deixando para trás o sonho da galeria e o que restava de nossa relação. Eduardo Mendes se aproximou de mim enquanto a multidão começava a se dispersar, o evento arruinado. Senhora Almeida, não sei se devo agradecê-la ou temê-la. Nenhum dos dois, senhor Mendes. Só queria justiça, para mim e indiretamente para sua família. Ele assentiu, pensativo. Minha mãe teria gostado da senhora. Ela sempre dizia que as mulheres silenciosas são as mais perigosas. Não perigosas, corrigi gentilmente. Observadoras. Há uma diferença. 6 meses se passaram desde aquela noite. A vida tem um jeito curioso de encontrar novos caminhos quando pensamos que todas as portas estão fechadas. Ricardo e Patrícia estão afundados em processos e socialmente destruídos. A galeria nunca abriu. Eles foram forçados a vender o apartamento de luxo e o carro importado para pagar advogados. A justiça poética. A gananciosa perdeu todo o status que tanto prezava. Recebi uma carta de Ricardo há algumas semanas. Não pedia dinheiro, surpreendentemente. Era um pedido de desculpas, hesitante, incompleto, mas um começo. Ele está morando em um apartamento pequeno no ABC, trabalhando em uma loja de materiais artísticos. Patrícia o deixou quando o dinheiro acabou. Respondi dizendo que perdão leva tempo, mas que a porta não está completamente fechada. Quanto a mim, descobri que a vida aos 82 anos pode ser um novo começo. Com a ajuda do Dr. Almeida, transformei parte do meu apartamento em um pequeno ateliê, onde ensino costura de alta costura para jovens talentosas de comunidades carentes. 3 tardes por semana, minha sala se enche de risos e conversas, de dedos habilidosos, aprendendo a transformar tecido em arte. Seu Horácio continua na portaria, agora um amigo próximo que sobe para tomar café comigo nas manhãs de domingo. Seu filho, Felipe, administra meus assuntos legais, incluindo a fundação que criei para apoiar jovens costureiras. E meu caderno de moldes continua guardado em segurança. Seus segredos permanecem protegidos, exceto por aquele que precisei revelar. Não sou uma vingadora, nunca quis ser. Sou apenas uma mulher que aprendeu, mesmo tardiamente, que respeito não se implora, se exige. Não reconquistei uma família, construí uma nova, baseada em respeito e propósito. A paz não é o silêncio, mas o som alegre das máquinas de costura tecendo novos futuros. Algumas noites, sento-me na varanda com uma xícara de chá, olhando para as luzes de São Paulo. Converso com Antônio como se ele estivesse ali, contando-lhe sobre meu dia, sobre as meninas do ateliê, sobre como sinto sua falta mesmo depois de tantos anos. Fizemos um bom trabalho, não é, meu velho? Sussurro para a foto dele que mantenho sempre por perto. Não da forma como esperávamos, mas fizemos. Aprendi que a vida, como um bom tecido, nem sempre se comporta como planejamos. Às vezes, precisamos ajustar o molde, adaptar o corte, encontrar uma nova forma de fazer o desenho funcionar. O importante é que, no final, a peça seja autêntica, feita com cuidado e amor. Para as mulheres da minha idade que estão lendo isto, quero dizer: nunca é tarde para defender seu valor. Nunca é tarde para dizer não à injustiça, mesmo quando vem daqueles que mais amamos. Nossa idade não é nossa fraqueza, é nossa força, nosso conhecimento acumulado, nossa capacidade de ver além das aparências. Obrigada por chegar até o fim e ouvir minha história, mulher. Se você se sentiu inspirada, curta e compartilhe com outras mulheres que precisam lembrar da sua força. Juntas, somos inquebráveis. Como minha mãe costumava dizer enquanto costurava à luz de uma lamparina, nos tempos difíceis. Linha fraca não segura o ponto, minha filha. E mulher fraca não segura a vida. Eu segurei a minha.
E você? Como está segurando a sua?